Fala aí, piratas, aqui é o Laranja e esse é o Cup Doodles com mais um vídeo. Bom, e no vídeo de hoje, galera, como vocês viram aí, vamos trazer o One Piece, né? No caso o Luffy. Para você que quer desenhar aí os personagens no detalhe, eu vou deixar no card aí a playlist que a gente já está montando, tem bastante personagem já. Lembrando que esse tipo de vídeo aqui, é lógico que você não vai aprender exatamente como desenhar o personagem, por exemplo, em todas as poses, né? Eu foco aqui numa expressão específica do personagem, que seja bem característica dele, né? O meu foco aqui nesse quadro é sempre mostrar os pontos específicos que o autor sempre traz para o personagem, que deixam ele muito mais característicos para você conseguir desenhar bem mais próximo do estilo original. Beleza? Então vamos lá, sem enrolação. Para desenhar o Luffy, eu vou começar aqui com um círculo, tá? Vou riscar no meio, só para ter a noção no meio da cabeça. E vou riscar também a linha dos olhos, tá? Vindo daqui, o Luffy tem umas particularidades por ser de borracha, né? A anatomia dele não é uma anatomia comum. Então vocês vão perceber que principalmente essa parte da mandíbula, que é por onde eu gosto de começar, ela vai ser muito diferente dependendo da pose dele e da expressão dele e de como está a boca dele, né? Porque basicamente a mandíbula vai seguir qual é o formato da boca dele. Então se ele está com a boca gigantesca aqui aberta, a mandíbula dele vai simplesmente contornar a boca e vai estar ali da mesma forma, entendeu? Então eu vou fazer uma expressão básica, que é um sorriso simples dele, né? Vou traçar aqui a bochecha, desse lado também, indo daqui, encontrando aqui no queixo, tá? Como a gente já fez em vários outros aí. A orelha de One Piece, ela costuma ser um pouquinho mais baixa que o normal, tá? Você vai vir aqui, ó, e fechou. Tá bom? A orelha dele, bem simples também, vai riscar, fazer essa baulada aqui pra fora, né? Essa parte aqui é mais ou menos ao contrário do que a gente fez na orelha do Goku do Dragon Ball. Essa divisão assim vai pra fora e não pra dentro. Do Dragon Ball a gente faz pra fora, né? Quer dizer, a gente faz pra dentro. E aqui a gente faz de fora pra dentro, ó. Beleza? Até ficou com a cara mais redondinha, mas tá bom. Vamos direto pros olhos. O Luffy é bem simples. A sobrancelha dele é sempre só um risco, as duas, né? O olho, galera, você vai imaginar o seguinte, vai imaginar exatamente um círculo de cada lado assim, só que é claro, não é um círculo perfeito, então você vai riscar só a parte de cima e a parte de baixo, tá? Você vai definir aqui a parte de cima, nada muito marcado não, só um traço bem simples, tá? E os olhos dele vão ser sempre bem intensos. O que eu quero dizer com isso, tá? Essa bolinha preta vai estar sempre centralizada, quase sempre centralizada, né? E ela é pequena em relação ao globo ocular total aqui, né? Isso dá uma intensidade muito grande para os olhos, tá? Vamos passar aqui para um ponto que não pode esquecer, que é a cicatriz dele, né? O nariz, esse nariz é um que o Oda está usando muito agora, que é bem simples, beleza? E aí a boca, eu vou fazer um sorriso bem largo, a gente vai subir daqui, ó, quer dizer, vai descer, né?
pode vir praticamente reto até a outra bochecha. E aí a gente vai puxar para baixo, basicamente no que for possível ali, até o final do contorno do rosto. Beleza? O One Piece sempre marca os dentes, tá? Ó, pra cima e para baixo. Dá uma marcadinha no dente, nos cantos, sempre nos cantos, tá? Também sempre marca a gengiva. Vai fazer essas lombadinhas assim, ó. Marcar a gengiva, tá dando pra ver? Aqui embaixo nessa pose eu vou marcar o dente só assim como uma curvinha para baixo. Porque nessa pose específica ele vai ter bastante língua marcada aqui, tá? Vamos preencher aqui, ó, o fundo da boca. O Oda atualmente ele tem feito um leve sombreamento ali na parte da língua com alguns traços, tá? Ele tem feito isso daqui, ó. Isso no começo do mangá não tinha, mas agora é bem comum. Ele não deixou de usar mais isso daí. Beleza? Vamos pro cabelo, caras. O cabelo é o seguinte. Vamos puxar uma... Agora ele tá parecendo bem mais com o cabelo solto, né? Mas você vai fazer basicamente uns 3, 4 tufos de franja aqui. Sempre meio dividido, tá? Até chegar aqui na parte da costeleta. Tá vendo? Ele vai descendo. É só uma quebradinha e encontra ali a costeleta, tá bom? Essa sombra do pescoço também é feita com essas linhas retas para baixo, paralelas, tá? Agora vamos lá. O cabelo. Aqui essa parte de cima vai ser sempre reta, né? Porque eu estou fazendo ele com o chapéu, né? Então essa parte aqui, ela tá dentro do chapéu, vai ser sempre reta, tá? Saindo do chapéu, você vai puxar mais ou menos umas 3 pontas assim, ó. É o que ele geralmente puxa, tá? Vai puxar umas pontinhas assim e morrer aqui, beleza? E desse lado aqui também, mais ou menos umas 3, 4 pontas no máximo, tá? E é isso aqui. O Luffy é basicamente isso, tá? Aqui vai preencher de preto, lógico, o cabelo, né? Então a gente vai pro chapéu Mugiwara. Vamos lá. Saindo mais ou menos aqui do pescoço dele, você vai imaginar essa elipse, né? Mas isso daqui também não é exato não, tá? Não precisa pegar uma régua especial, aí você faz, isso aqui é bem mais ou menos, tá? E essa bola aqui de cima, saindo daqui do centro como se fosse o coco dele, beleza? Aqui tem aquela marca, aquela faixa, né, no chapéu. E esse chapéu aqui, ele não vai ser uma linha reta, assim, do jeito que eu fiz. Ele vai ser sempre assim, ó, em pedaços. Então você pode fazer um traço, aquele traço como se fosse umas lombadinhas assim. Você pode fazer umas maiores, umas menores, né? Daqui a pouco a gente vai abordar algumas alternativas para olho, para boca, para nariz, tá bom? Então fica tranquilo, se você não gostou da expressão dele, espera um pouquinho aí que a gente já vai rever, beleza? Eu vou fechar o chapéu rapidinho aqui. E aqui no chapéu, você sempre vai fazer umas marcas assim, ó, para marcar a palha dele, né? Isso aqui tem em volta do chapéu todo, hein?
Não precisa botar muito também não, que vai ficar um negócio feio. Não é nele exatamente todo não, não tem uma regra, é um negócio mais aleatório, tá? Beleza? Só para marcar aqui. A parte de cima, ele vai ter o mesmo tipo de marca, só que subindo. Vou fazer assim, ó. No corpo dele. Só para marcar, nada muito especial não. Tá? Esse é um personagem bem tranquilo de desenhar. Beleza? O Luffy básico tá aqui, tá? Vou fazer a cicatriz dele. Beleza, galera? Agora vamos para a questão das alternativas, beleza? Alternativa pro olho, tá? O olho do Luffy, quando ele tá muito bravo, você vai ver sempre essa parte do olho aqui, ela tende sempre a encostar com a sobrancelha. Então quando ele tá muito bravo, você sempre vai ver uma sobrancelha assim e o olho praticamente esmagado dentro da sobrancelha aqui. Tá? Só para ilustrar a cicatriz dele aqui. E aí esse olho dele, que é uma bolinha preta, ele vai virar uma mini bolinha preta em volta num semi-arco, assim, ó. Que ele vai ficar muito bravo mesmo, tá? O One Piece sempre marca a testa, diferente do Dragon Ball que marca assim, o One Piece marca assim, tá? Então você vai fazer os traços assim, ó. Nesse sentido, tá? E quando ele tá muito bravo também, o Oda às vezes marca uns traços assim, ó, para baixo, tá? Para definir aqui também, para mostrar essa intensidade no rosto dele, beleza? A orelha é aquele jeito mesmo, não tem o que fazer. A boca, muitas vezes ele tem só um sorriso fechado assim, né? O que você tem que tomar cuidado com o One Piece sempre é marcar o canto dos dentes, que os dentes são sempre marcados, tá? Aqui no cantinho assim, ó. E a questão da gengiva, que também é sempre marcada. Beleza? Alguma alternativa para o nariz? Já foi usado no começo da série um nariz mais simples assim, tá? E um que era só um rabinho assim também, ó, muito parecido com ele também, tá? Mas ultimamente o que mais está sendo usado é esse que eu fiz, que é esse daqui que tem um pontinho para narina, beleza? Bom, e lembrando também a questão da boca, que por exemplo, se ele tá com uma expressão muito perplexa, assim, por exemplo, você vai fazer a boca assim, ó, o dente tá aqui, né? A língua tá aqui. E a boca dele, a mandíbula dele vai fazer isso daqui, ó. E o rosto dele tá aqui, entendeu? Por isso a questão da mandíbula ser difícil de você definir exatamente como fazer. Tá bom? Mas é basicamente isso. Beleza, galera? Então por hoje é só, vou ficando por aqui. Peço que você, se não for inscrito no canal, se inscreva aí para dar uma força, não perder os vídeos como esse e toda essa playlist, né, que a gente está montando, além do playlist de como desenhar, dicas para você fazer o seu próprio mangá, e também uma nova playlist que a gente está fazendo agora, que é o Podia Virar Anime, onde eu desenho outros personagens que não são de mangá, no formato mangá e anime. A galera tem gostado bastante. Beleza, galera? Então por hoje é só, vou ficando por aqui. Um abraço e fui!